Potiguar. Eu vou para o gramado pelo ABC jogar. Eu me orgulho de ser da terra Potiguar. Eu vou para o gramado pelo ABC jogar. Nada melhor que começar hoje, falar um pouco, entrevistando toda quarta-feira aqui, um atleta que sempre marca a história do nosso futebol. Hoje aqui nós temos aí o Capitão Edson que chegou aqui ao ABC, campeão, tantas e tantas vezes pelo ABC, pelo mais querido, pernambucano, que hoje, até hoje, ganhou esse apelido carinhoso de Capitão. Né? E hoje eu vou até passar a bola para você, viu, Edson, iniciar essa entrevista. É um prazer grande receber nosso Edson aqui, né? Boa noite. Boa noite, Alain, boa noite, Edson. Muito obrigado pela presença, por ter nos premiado com a sua presença aqui no programa. Boa noite, o telespectador. E dizer que realmente é grande, é sempre uma satisfação muito grande receber os nossos ex-craques, né? Que fizeram tanto pelo futebol do Rio Grande do Norte, que deram tantas alegrias às gerações. E Edson em particular, Edson é o capitão eterno da equipe do ABC, onde passa é reconhecido, onde passa é respeitado. Não existe uma pessoa, um torcedor do ABC que não fale elogios a esse cidadão norte-riograndense, a esse pernambucano natalense. Nasceu em Orobó, né, Edson? Orobó. Criou-se em Surubim, mas veio formar uma nova família aqui em Natal. Cada mão aqui em Natal. Mais um que toma dessa água e aqui. Exatamente, é mais um. Edson, eu queria que você, já que a Alain me deu o prazer de começar essa entrevista, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a história da sua vinda para Natal. Edmo, eu já tinha jogado com o Caiçara em 1968, lá no Botafogo da Paraíba. Nós fomos campeões. E quando o Caiçara veio para o ABC formar montar uma nova equipe em 1970, ele foi me buscar lá no Náutico e eu vim inicialmente emprestado e depois com a compra de Marinho, o Náutico comprou Marinho e Betinha. Você entrou na negociação? Entrei na negociação. Eles deram uma quantia em dinheiro e mais o meu passe, o de Soares e o de Edivaldo em definitivo. A sua formação, então, Edson, foi no Náutico, Clube Náutico Capibaribe, nas bases? Eu iniciei já com 20 anos, em 1966. Aí fiquei no Náutico em 66, 67, 68. Fui emprestado ao Botafogo da Paraíba. Passei uns 6 meses lá, nós fomos campeões. Voltei ao Náutico em 69. Em 70, eu vim para o ABC. Edson, eu sei que o Campeonato Brasileiro de 1972 marca a história de todos os jogadores que passaram pelo ABC. Foi o momento mais bonito e mais importante na sua história no ABC? Foi, com certeza, Edmo. Não sei se você se lembra bem, e Alain, mas aquele foi um despertar da torcida do Rio Grande do Norte para... Alain não, mas eu me lembro. Alain era menino. Era nascido. Era nascido. Eu já estava no campo assistindo. Já dava lida, acompanhava. Foi um despertar do amor da torcida pelo esporte. Nós, quando íamos chegando no estádio, via aquelas filas imensas de torcedores. Então, nós jogamos aqui contra... fizeram uma tabela inteligente, que o ABC só jogou aqui em Natal. Jogou só 2 partidas fora, contra o Ceará e contra o time de Sergipe. Todas as outras partidas foram aqui em Natal. Então, o Machadão, que na época Cacheirão, era lotado. Casa cheia. 20 mil, 30 mil, 40 mil pessoas. Edson, entre os jogos... Alain, me perdoe, Alain. Eu estou empolgado aqui. Eu compareci a quase todos aqueles jogos. Eu e minha irmã Edna, ABCdista doente, todos os jogos ela me carregava. Desses jogos, enfrentar Pelé, enfrentar Dirceu Lopes, enfrentar o Palmeiras de Leão, qual foi a emoção maior? Enfrentar o Rei? Foi. Sem dúvida. Foi, sem dúvida. Porque... E era o melhor time? Foi o melhor time que você encarou aqui em Natal? Não. E tinha o Botafogo também, de Marinho Chagas. Botafogo, Marinho Chagas, a dupla de ataque era Jairzinho e Fischer. Nossa, Jairzinho, que era um argentino. Eu me lembro demais. Foi muito trabalho. Foi muito trabalho. Agora, o time que deu a maior exibição aqui em Natal foi o Cruzeiro de Belo Horizonte. Concordo plenamente com você. Foi um jogão. Foi a atuação mais linda que eu já vi. A minha emoção contra o Santos é porque eu sou fã, minha esposa até diz, mas eu sou fã de Pelé. Eu acho que foi o jogador
mais completo que o mundo já conheceu até hoje. Sem dúvida. Se você imaginar um jogador, a qualidade de um jogador, ele chutava bem com a esquerda, com a direita, cabeceava bem, tinha velocidade, né? Era matreiro, era catimbeiro. Então eu dava pancada, encarava dava porrada. na hora, encarava, não fugia não fugia do pau, não. não. Fugia. E eu enfrentei, mas eu não rendi nenhuma homenagem a ele, não. Nem é pra Eu fui ele lá, eu aqui, mas foi bom, foi... E o ABC tinha o seu Pelé também, que era o nosso Alberi, né? Alberi. Fazendo as suas dentro de campo, que era um gênio. No Campeonato Nacional, Foi show de bola. Deitou e rolou. Show de Falar bola. em Alberi, a gente até conversava até, cara, nosso livro está até concluindo sobre a história de Alberi, e você contava uma história engraçada de Alberi da excursão, né? Conta aí para o torcedor que está em casa, a história da flauta, como é que foi a história da flauta? Essa história é bem interessante. Nós estávamos em Belgrado, e a gente estava aguardando o trem que nós íamos para Sarajevo. E a Alberi pegou uma flauta e começou a tocar, mas a Alberi não tocava nada. E estava enchendo o saco. Estava enchendo o saco. Alberi, guarda essa flauta aqui. Aí se eu pudesse, né, até confiando na amizade que existia entre os dois, que era uma amizade de pai e filho, se eu pudesse, foi lá e arrebatou a flauta de Alberi. Alberi foi lá, pegou de volta e continuou. Aí foi aquele bate-boca, não sei o quê. E eu até comentando com o Soares, vamos apostar como no próximo jogo a Alberi vai arrebentar. Porque o seu Danilo dizia, Alberi, eu vou mandar você de volta para casa. Ele dizia, oh, coisa boa. Ele dizia, oh, eu vou voltar para casa. Eu falei, muito tempo que ele estava fora, né? Aí, oh, coisa boa, vou voltar, resultado. O próximo jogo foi em Sarajevo, foi contra o campeão da então Iugoslávia. Ganhamos um jogo de 1-0, um gol de Alberi da intermediária, um golaço. Espetacular. Porque o europeu, ele gosta de ver grandes jogadas, ele aplaude. Só que ele dominou a bola, mas deu um chute no ângulo. Ganhamos o jogo de 1-0, o melhor homem em campo foi o Alberi. Gols que ele fez muitos aqui também, né? Nós vimos. Não mexer com ninguém. Foi uma história muito interessante, uma das tantas histórias que você contou agora. Mas a sua trajetória de títulos também, você foi um jogador consagrado em muitos títulos, principalmente no ABC, né? Os meus títulos no Náutico, eu comecei em 66, como eu já falei. A metade do campeonato eu disputei pelo Juvenil, na segunda metade pelo Aspirantes. Nós fomos campeões em 1966, campeão da Aspirantes pelo Náutico. Fui emprestado ao Botafogo, fui campeão pelo Botafogo em 68. Vim para o ABC e fui tetracampeão, né? 70, 71, 72, 73. Sequência de títulos direto. Foi. Edson, eu tive uma boa produtividade. Muito boa. Edson, no período que você estava no Náutico, ainda era aqueles monstros sagrados, Nado, Bita, Lala, aquele povo ainda estava lá? Não estava lá nada, mas os outros estavam. Inclusive, é por isso que eu guardo uma certa mágoa do Náutico, porque eu acho que eu não fui bem aproveitado. Você era da casa, não? Para você ter ideia, a minha estreia na equipe do Náutico foi numa excursão que nós fizemos ao sul do país. Foi contra o Palmeiras. Eu então tinha 20 anos, estava completando 21 anos. Foi no dia, eu me lembrei que eu tenho guardado na record, 13 de fevereiro de 1967, contra a famosa academia do Palmeiras. Foi Valdir, Djalma Santos, Djalma Dias, Minuca Ferrari, Dudu Ademir da Guia, Julinho na despedida de Julinho. Essa é a verdadeira academia? Julinho, Tupanzinho, Sevilha e Rinaldo. O time do Náutico era o time ex-campeão, menos 3 jogadores ficaram machucados. Então o time do Náutico foi a Luiz Linhares, Gema, eu, Fraga e Clóvis, Zé Carlos e Benedito, Miruca, Bita, Nini e Lalo. Nós ganhamos um jogo de 1-0, me saí bem até. Conheço que até o juiz me elogiava, era o mais novo da equipe. Depois fomos jogar em Porto Alegre contra o Internacional, que eu acredito que esse cara deve ter jogado esse jogo. Foi no campo, no estádio Eucaliptos, que é o estádio. Nós perdemos só de 1-0. E aí depois fiquei encostado, porque o Náutico formou uma grande equipe. O Náutico tinha a tradição de revelar jogadores em casa e aproveitar os jogadores da região. Mas depois, quando ele começou a ganhar aqueles títulos, que foi até ex-campeão, então ele esqueceu essa parte e foi trazendo jogadores para tapar o buraco, jogadores que não resolviam nada. E tanto é verdade, quando o Náutico foi ex-campeão, a partir daí ele passou muitos anos sofrendo. Só o Santa Cruz foi pentacampeão. Exatamente.